Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Chegou a hora da história e hoje tem dobradinha, sim. Lição de número 12 e lição de número 13. Nós vamos conhecer a história de 4 personagens. Vocês nem imaginam quem é, não é? Eu vou contar. Nós vamos conhecer a história de Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E crianças, o nosso versículo para memorizar de hoje, ele está muito, mas muito especial. Vocês querem ouvir? Mas antes, vamos convidar ao nosso Deus, ao nosso Jesus, para estar conosco nessa dobradinha toda especial preparada por Deus. Vamos lá? Amado Deus, Pai, muito obrigada por essa lição. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já está presente, mas eu faço questão de te convidar. Vem estar conosco, entra na nossa casa, prepara os nossos corações, limpa a nossa mente e fazei, Pai, com que cada lição aqui aprendida seja mais que especial e que ela também possa vir a ensinar outras pessoas pelo nosso exemplo. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E vamos, crianças, ao nosso versículo todo especial. Nosso versículo especial está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, e diz assim, crianças: quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Repitam comigo por aqui. Vamos lá, crianças? Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Como na maioria das vezes, a nossa história tem grandes reis. E um dos reis da história de hoje é Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e ele mandou que o seu exército invadisse Jerusalém. E nesta invasão, muitos jovens foram trazidos, levados para o palácio como escravos. No meio desses jovens haviam esses 4 amigos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 amigos foram levados para servir no palácio. A Babilônia, crianças, era um país que adorava muitos deuses, mas Daniel e os seus amigos, eles continuavam fiéis a Deus. Eles eram inclusive muito inteligentes e por isso se tornaram os mais sábios da Babilônia. Certo dia, crianças, o rei mandou construir uma estátua enorme de ouro e ele ordenou que, ao ouvirem instrumentos musicais tocar, todos deveriam se ajoelhar e adorar a essa estátua. E quem recusasse seria jogado numa fornalha. Ao tocar as trombetas, todos se ajoelharam, mas os 3 amigos de Daniel, eles se negaram. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ainda lhes deu uma chance. Ele disse que se eles adorassem a estátua, naquele momento eles poderiam se salvar, mas eles preferiram a fornalha. O Daniel, crianças, ele não estava com eles. Provavelmente ele estava lá no palácio. O rei ficou tão bravo que mandou que eles esquentassem a fornalha 7 vezes mais, os amarrassem e jogassem lá. E eis que algo aconteceu. O rei não podia acreditar. Ele viu na fornalha um 4º homem, mas como? Somente 3 foram jogados na fornalha. E o incrível é que haviam 4 e que os 4 estavam andando lá dentro. O rei se aproximou da fornalha, chamou os amigos de Daniel e eles saíram
da fornalha sem nenhuma queimadura, nem cheiro de fumaça eles tinham. O quarto homem era o anjo do Senhor. O rei reconheceu naquele momento que só o Senhor é Deus e que Ele tem poder para livrar de todo o mal. Viram, crianças? Não há impossíveis para Deus. Assim como esses 3 amigos tiveram fé, nós devemos aumentar a nossa. E a servidão, a fidelidade em servir a Deus, nós também devemos imitar, adorar somente a Deus e buscar a Deus em oração. Se vocês tiverem algum problema difícil, é só conversar com Deus, porque Ele vai te ajudar. E os anos foram se passando. Nesse episódio da história, o novo rei se chamava Dario. E este rei, Dario, ele gostava muito de Daniel. Inclusive, ele deu a ele um cargo muito importante. Daniel se tornou ministro do rei. E isso causou grande inveja em muitas pessoas. Muitos inimigos se fizeram. E os inimigos de Daniel, eles estavam planejando algo muito ruim contra ele. Porém, nada encontravam de errado, porque Daniel era temente a Deus e sempre procurava fazer o que é certo. Mesmo morando na Babilônia, o Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Não era uma nem 2, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele ia para casa, abria a janela do seu quarto, se ajoelhava e orava. E os inimigos de Daniel, eles pensaram em usar exatamente isso contra ele. Por isso eles armaram uma grande cilada. Foram até o rei e sugeriram que o rei criasse um decreto, uma lei. E qual é essa lei, crianças? Eles sugeriram que durante 30 dias não deveriam pedir nada, ninguém deveria pedir nada a Deus ou a qualquer outra pessoa, somente ao rei. E quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Quanta maldade, não, crianças? Mas o Daniel, ele não se intimidou, não. Ele não deixou de orar. E todos os dias ele abria a janela do seu quarto e orava. Os inimigos de Daniel, eles foram até lá e o viram. Correram até o rei e contaram a ele, exigindo que fosse então jogado Daniel na cova dos leões. Naquele momento, crianças, o rei percebeu que aquilo era uma armação que eles haviam feito para incriminar Daniel. Mas ele tinha assinado um decreto e ele não podia voltar atrás. Daniel, crianças, ele era muito querido pelo rei, mas mesmo contra sua vontade, ele precisou cumprir a lei e mandou que jogassem Daniel na cova dos leões. Daniel orou e o anjo fechou a boca dos leões. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ao amanhecer, ele foi até a cova dos leões e gritou: Daniel, Daniel! E Daniel respondeu: ó rei, o Senhor Deus fechou a boca dos leões. O rei mandou que tirassem Daniel da cova. E ele viu que ele estava sem nenhum arranhão. Mandou então chamar os homens que incriminaram a Daniel e os jogou na cova dos leões. O anjo do Senhor não fechou a boca dos leões e os inimigos de Daniel foram devorados.
E o rei Dario fez mais um decreto. Todos deveriam adorar e temer ao Deus de Daniel. Viram, crianças? Nós precisamos ser fiéis a Deus, assim como Daniel e seus amigos foram. E nós precisamos buscar a Deus, conversar com Ele em oração. Daniel e seus amigos, eles serviam ao Deus que salva, que socorre, o Deus de milagres e maravilhas. Assim como Deus esteve com Daniel e seus amigos, também estará com você e o protegerá sempre. Deus nos amou muito, crianças, e Ele nos fez para termos uma vida maravilhosa. Mas eu e você pecamos e por isso nós fomos afastados de Deus. E Deus, como prova de amor, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz e nos libertar de todos os pecados. Jesus morreu, ressuscitou e vivo está. Ele venceu a morte e por causa do seu sacrifício nós podemos ser perdoados do pecado. E quando pedimos perdão, nós convidamos a Jesus para morar em nosso coração. Você já fez isso hoje? Crianças, nós devemos todo o tempo nos esforçar para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas caso isso aconteça, você pode pedir perdão. Você que já conhece Jesus, você sabe que Ele mora em seu coração. Peça perdão e Ele limpará novamente o seu coração. E você que ainda não teve esse contato com Jesus, hoje eu estou aqui, eu vim lhe trazer essa oportunidade. Basta que você diga sim, eu quero ser perdoado. Sim, eu quero viver uma vida de alegrias, eu quero viver uma vida conforme Jesus viveu. Sim, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu recebo, eu sei que Ele é o Messias, eu creio que Ele morreu por mim e que hoje vive, ressuscitou. Ah, crianças, é tudo que Ele quer, que todos sejam alcançados por Ele. Continue. Depois de você aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, é importante que você continue a crescer em Jesus. Como isso? Lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, à escola bíblica, participando dos cultos e praticando tudo o que você aprende na nossa sagrada e amada Bíblia. Amém, crianças? A nossa lição de hoje, muito especial, nossa dobradinha, esses nossos personagens, eles sempre têm algo a nos ensinar. E esses personagens, crianças, eles fazem parte de uma história verdadeira, uma história de amor, do amor de Deus por cada um de nós. Assim como Daniel e seus amigos confiaram em Deus, o adoraram, oravam, assim também nós devemos fazer. Se você se encontrar em alguma situação difícil, clame a Deus, confie em Deus, porque Ele estará contigo, porque Ele te ama e Ele deseja te proteger. E Ele deseja também que você o busque diariamente em oração. Siga o exemplo de Daniel. Nós não fazemos 3 refeições por dia? Então, vamos orar, assim como Daniel orou 3 vezes por dia. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje, a nossa dobradinha de hoje. E a nossa próxima aula agora é no próximo ano, um 2023 repleto da presença de Deus para vocês. Mas antes de chegar lá, nós teremos também o Natal.
No dia 25 de dezembro é a data em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Então não se esqueça, Natal não é só presente, o nosso presente foi Jesus. Cante parabéns para Ele, clame a Ele, agradeça a Ele, adore a Ele, porque Ele vai te amar ainda mais do que Ele já ama hoje. Amém? Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!